Olá, nono ano A, tudo bem? A professora Tatiane aqui, como eu prometi para vocês, eu voltei para essa aula de hoje com o assunto de probabilidade, para que a gente termine assim, né, o roteiro 7 de vocês, né, que é o último roteiro do ano, com o assunto, né, de probabilidade, que é o que faltava para a gente terminar o roteiro. Vamos lá? O roteiro é esse aqui, ó, vou projetar na tela para vocês. Então, vocês encontraram aqui algumas orientações, né, da professora, a mudança do nosso dia do plantão, dos nossos plantões de dúvida. Eu trouxe aqui duas atividades do livro do São Paulo Faz Escola, volume 2. Porém, eu mandei fotos porque eu não sei se está em mãos de todos os alunos, tudo bem? A partir aqui, né, a atividade 1, eu peço para que vocês escrevam de maneira discursiva, né, sobre notação científica, que inclusive na aula passada do vídeo anterior, eu explico, né, e dou uma noção de notação científica, tá? Já a partir do exercício 4, percebam que eu entro com o conceito de probabilidade, certo? E é nessa aula de hoje que nós vamos explorar esse assunto. Então, eu peço primeiro que vocês façam um resumo do assunto, que é o que eu vou entrar na aula fazendo, inclusive, e peço também a resolução de alguns exercícios a partir do 5º exercício, né, ó, 6º até o 10º, é o assunto de probabilidade. É bem simples, se vocês prestarem atenção na minha explicação e no meu exemplo, não vai ser difícil, ok? Vamos lá? Então, probabilidade, qual é o conceito de probabilidade? Ela é um ramo, né, da matemática que as chances de ocorrências de experimentos são calculadas. E é por meio de uma probabilidade, por exemplo, que podemos saber desde a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda, ou até a chance de erro em pesquisas, que a gente tanto viu agora nesse momento, né? No momento do período eleitoral, certo? Os resultados de uma probabilidade não pode ser maior, ele não pode ser maior que 1, então ele está sempre entre 0 e 1, porque ele sempre vai ser um número decimal, tudo bem? Então, eu trouxe aqui uma fórmula, né, para que vocês não esqueçam a ordem dos elementos, né, para calcular a probabilidade. Então, para calcular, nós devemos sempre fazer a razão, que na verdade nós já trabalhamos isso bastante, inclusive, né? Razão nada mais é do que a divisão, né, entre dois fatores, entre dois elementos. Quais são eles? Entre o número de eventos favoráveis, eu vou chamar assim aqui, porém ele também pode receber outros nomes, já vou falar sobre isso. E o número de elementos possíveis de isso acontecer. Então, olha lá, vamos continuar nas especificidades do conceito por enquanto, tá? Conceito básico de probabilidade, então, é um experimento aleatório. Vamos ver por um experimento aleatório como a probabilidade se dá, né? Então, no experimento aleatório, são aqueles que, quando repetimos por diversas vezes e mantendo-se os processos de execução, resultam em resultados improváveis. Olha um exemplo. Quando lançamos uma moeda 10 vezes em seguidas, os resultados são improváveis, visto que em cada lançamento pode aparecer a face cara ou a face coroa. Esse é um tipo de experimento aleatório, né? Vamos a um outro caso de explicação. Espaço amostral. Vamos chamar de espaço amostral o conjunto de todos os possíveis resultados de determinado fenômeno ou de um experimento aleatório. Olha um exemplo. Então, ao lançar uma moeda, os possíveis resultados são cara e coroa. Logo, o espaço amostral não tem como ser outro a não ser a face cara ou a face coroa. Então, aqui está os elementos, né, do espaço amostral 1. Olha lá o B. No lançamento de um dado honesto, os possíveis resultados são as 6 faces do dado, né? Então, quais são o espaço amostral de um dado? Eu tenho a face 1, a face 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 amostras de faces para que dê o resultado, diferentemente da moeda, certo? Olha agora, ó. Uma moeda é lançada 2 vezes. Assim, o espaço amostral é determinado pelos pares ordenados em que o primeiro elemento representa.
O resultado do primeiro lançamento e o segundo representa o resultado do segundo lançamento. E assim por diante. Então, quais são os casos, por exemplo, se eu lançar uma moeda? Vamos chamar C de coroa e o K de cara ou coroa, que é vice-versa, o avesso da moeda, certo? Então, eu posso obter, lançando a moeda, cara e cara, certo? Perdão, eu chamei de C coroa. Então, eu posso obter coroa e coroa, posso obter coroa e cara, posso obter cara e cara, posso obter também cara e coroa, certo? São possíveis resultados que esse espaço me permite obter, certo? Vamos continuar a explicação. Então, o evento é toda parte de um espaço amostral. O evento é o próprio acontecimento em si, que a probabilidade me proporciona, certo? Olha aqui, ó. Considere o espaço amostral do lançamento de um dado, que é as faces 1, 2, 3, 4, 5, 6, como eu já disse. Os casos a seguir são exemplos de eventos. Então, ó, o evento no qual as faces são maiores que 3, né? Em quais acontecimentos, eventos isso acontece? Então, vamos denotar tal evento por A. Então, eu vou chamar esse evento de A, tudo bem? Então, eu posso obter... Para ser maiores que 3, eu não tenho outro evento para acontecer, a não ser o 4, o 5 e o 6, as faces 4, 5 e 6, concorda? Próximo evento. O evento no qual as faces são números ímpares. Então, vamos considerar, dentre os números de um dado, né? Quais são as faces de um número ímpar? Então, neste caso, vamos denotar tal evento de B. Agora, eu vou chamar esse evento de B. E aí, obter os números ímpares de 1 a 6. Então, é o 1, a face 1, a face 3 e a face 5. Eu tenho 3 chances de evento aqui, perceberam? Se eu considerar números ímpares, eu tenho 3 possibilidades, né, de possíveis eventos aqui, certo? Então, ó, evento no qual faces são menores que 5. Logo, 1, 2, 3 e 4. Chamei esse evento de C. Aqui eu já tenho 4, ó. 1, 2, 3, 4. A quantidade de eventos, eu estou dizendo, certo? É que coincidiu ser em números também. Porém, eu tenho 4 chances de acontecer algo aqui nesse caso, quando são menores que 5. E cada um segue uma especificidade. Agora, como calcular? Vamos aprender. Agora eu vou mostrar, antes de calcular um exemplo com vocês, os espaços equiprováveis. Considere um espaço amostral E e também um experimento aleatório deste espaço, que é o que eu expliquei agora. Vamos dizer que E é um espaço amostral equiprovável. Se todos os eventos do experimento possuírem a mesma probabilidade de acontecer. Olha o exemplo. Imagine uma urna com apenas 2 bolas, uma branca e outra preta. A chance de tirarmos uma bola branca é a mesma de tirarmos uma bola preta, concorda? Logo, o espaço amostral é equiprovável, não terá outra situação, porque eu tiro ela, né, ali daquela condição. É diferente do dado, que mesmo que eu sorteie, ele pode vir a se suceder novamente, entenderam? Ó, olha o B. O nascimento de um bebê. A chance de ser menino é a mesma chance de ser menina. Logo, o evento possui um espaço amostral também equiprovável, certo? Porque ou é um resultado, uma amostragem, um evento, ou outro. Não tem como ser ambos ou outro tipo, certo? Agora, eu vou trazer aqui de novo um conceito, que é a probabilidade de acontecer um determinado evento A. Eu vou representar aqui para vocês, representado por probabilidade, né, possibilidade do evento A. É o quê? É a divisão entre os números de casos favoráveis, que eu vou memorizar dessa maneira com vocês, para quê? Para que fique fácil, que ele sempre vai estar no meu numerador da fração, tudo bem? Em cima. E o número de casos possíveis. Então, abaixo, né, o número de casos possíveis, ele vai estar sempre embaixo, né? E sempre no lugar do denominador da fração. Podemos representar, então, a chance de ocorrer o evento A. Vamos lá. Vamos determinar a probabilidade de tirarmos uma bola branca de uma urna com 10 bolas brancas.
e 20 bolas vermelhas. Então, o que eu fiz aqui? Eu organizei aqui a minha situação, ó. Casos favoráveis. É o que eu quero, é o que o exercício me pede, tudo bem? É o que ele me pede, são os casos favoráveis, que é o que, na verdade, eu preciso focar neles, certo? Casos favoráveis, 10, ou seja, bolas brancas. Então, eu tenho 10 possibilidades de sair bolas brancas, uma vez que eu tenho 10 unidades dessa bola dentro dessa urna, certo? Então, agora, e possíveis, professora? Eu tenho casos possíveis, onde eu tenho 10 brancas e 20 vermelhas. Ou seja, então eu tenho quantas bolas aqui? 30. Eu tenho 30 bolas no total de brancas e vermelhas. Então, o meu denominador é sempre o número maior. E o meu numerador é o meu número menor. Ou seja, pense assim, o quanto esse número de cima representa no todo do número de baixo, certo? Nesse caso específico, ó, quanto representa, né, essas 10 bolas brancas no total do número de bolas no geral, que no caso seria brancas e vermelhas, certo? Eu vou obter um número decimal, mas atenção, alunos, ó. Então, o que eu fiz? Eu montei aqui linear, mas é uma fração, 10 sobre 30. Eu simplifiquei, porque é legal que a gente sempre procure a fração reduzida, né? Para que eu possa reduzir os números ao qual eu estou trabalhando, então eu obtive 1/3. E eu dividi, deu uma dízima periódica, 0,3333, com período sempre de 3, né? Por isso que eu pus a reticências. Aí, o que eu fiz? Eu também respondi para vocês que a probabilidade desse evento A pode ser respondida em forma de número percentual. Então, eu tenho aqui a forma fracionária, que é 1/3. Então, a chance de eu tirar uma bola branca no meio de bolas brancas e vermelhas é de 1/3, ou decimal, ou em número decimal, 0,3333 no período 3, ou 33%, certo? Então, eu tenho 3 tipos de resposta. Cada situação problema vai me pedir vai me pedir algo específico, talvez. Então, preste atenção. Eu tenho aqui a fração que eu só montei, né? E reduzi, tudo bem. Divisão, eu dividi esses dois números, ao qual eu obtive menor que 1, como eu disse, entre 0 e 1, 0,333. Ou seja, eu multipliquei aqui por 100 para obter a porcentagem. Essa conversão, como eu quero obter o número por porcentagem, é só multiplicar por 100, tudo bem? Então, é legal que vocês saibam manipular o resultado para chegar nos exercícios, na situação problema e responder da maneira com que ele pede. Tudo bem? Então, lembrando que o número que eu coloco no meu numerador é o número de casos favoráveis, é o que o exercício pede, me manda. E o número que eu coloco no meu denominador, o número de casos possíveis, geralmente o todo, né, das situações. Quais situações e quantas podem acontecer, certo? Quantas vezes isso... se fosse de um dado, por exemplo, qual seria o número de casos possíveis no lançamento de um dado? 6. 6 faces, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Tudo bem? Então, é nesse momento que vocês vão para a lista de exercícios, resolvam, tá? Aqueles, acho que são 5 exercícios e uma discursiva, certo? Se tiver dúvida, me procure, pois eu quero ajudar vocês a colocar essa matéria em ordem para que a gente termine o ano, né, com as atividades em dia, tudo bem? Então, a aula de matemática termina por aqui, desse roteiro 7. Contem comigo e até a próxima aula.